Vamos ao curso Fé. Muito bem, este é o nosso curso Fé, módulo 1, Determinação. Estamos na 34ª lição, cujo título é A Libertação de Espíritos Maus. E hoje nós vamos para a 10ª parte, 12ª parte dessa lição, em que nós vamos aprender mais um pouco sobre a operação do Império das Trevas. O Império das Trevas, ele entrou no nosso mundo com o pecado de Adão. Ele já existia. Isso é uma conspiração mais antiga, quando Lúcifer, que era o querubim da guarda, um portador de luz, ele se exaltou e queria ser maior do que Deus. Lá no livro de Isaías, nós aprendemos muito sobre esse cidadão que o Senhor Deus fala, revela a gente como a origem do mal. Até então não tinha o mal, mas ele sendo um ser criado com bastante luz, ele então resolveu ser igual a Deus. Na sua conspiração, houve uma revolta nos céus, os anjos de Deus, fiéis ao Senhor, lutaram, venceram Lúcifer e os outros e jogaram eles fora do céu. E eles não entrariam em nosso mundo se Adão e Eva, a quem Deus havia dado o comando desse planeta, não tivessem aberto para o diabo. O mundo material estava na mão de Adão e Eva. O diabo tentou Eva, que resolveu dar ouvido à sua sugestão. Depois ela foi e encontrou seu esposo, deu para ele o fruto que ela já havia comido, ele comeu com ela, e desta maneira o diabo entrou no nosso meio. Desse dia em diante, a situação foi completamente de derrota, de fracasso. Logicamente, que o Império das Trevas não conseguiu de cara quebrar a humanidade. Naquela época, os homens viviam ainda centenas de anos. Foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Até que quando Jesus estava aqui na Terra, a média de vida era 38, 40 anos de idade. Depois, com o progresso, da ciência e tal, a humanidade começou a crescer. Existem países ainda que 40 anos é a média de vida. Há outros países que já estão beirando os 80 anos. Mas chegar àquela ponto de 900 e tantos anos é impossível. Mas seria, a vida do homem aqui na Terra seria eterna, quer dizer, não teria fim. Mas o homem pecou e houve essa contaminação, e todos nós temos que passar pela morte. Só que o diabo, ele quer fazer mais destruição. O prazer dele, o espírito dele, a natureza dele hoje é fazer mal. Quando a Bíblia diz que o mundo ficou em trevas, ele recebeu a natureza de Satanás, ela é trevas. Quando diz que a luz veio ao mundo, é a natureza de Deus. Quando uma pessoa ouve pregar o Evangelho e ela aprende na pregação do Evangelho os seus direitos, o que é que lhe pertence, essa pessoa não está recebendo simplesmente uma mensagem, ele está recebendo a própria pessoa, a própria natureza de Deus, que se ele abre, se ele permite, vem sobre ele e o transforma completamente. Hoje nós vamos ver, o título da lição é o seguinte: fonte de todo mal. O Império das Trevas é a fonte de todo mal. E primeiro nós vamos ver Mateus capítulo 13, versículo 38. O Evangelho segundo São Mateus 13, versículo 38, diz o seguinte: é o próprio Senhor Jesus falando: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Então nós vemos por essa declaração de Jesus que existem pessoas que têm assim um espírito contrário. Existem pessoas que são criadoras de casos. Existem pessoas que são mais do que uma pedra no calcanhar dos outros, quer dizer, eles só ficam ali para importunar, para prejudicar. Não é por acaso. É porque o diabo tem o seu joio plantado no meio do trigal. A boa semente, o trigo, Jesus disse que eram os filhos do reino. Assim como Deus pega as pessoas, salva as pessoas, prepara as pessoas para elas se tornarem colunas da sociedade e exemplos para a humanidade, o diabo também pega as pessoas, prepara as pessoas para elas se tornarem em pessoas más, que só pensam em fazer o mal.
O diabo, ele é a fonte de todo mal. Você pode ter certeza que qualquer pessoa dominada por um espírito mau, ela é capaz de fazer qualquer coisa errada. Qualquer pessoa completamente livre do espírito mau, ela jamais fará uma coisa errada. A religião, ela é cega, ela não consegue ver isso. Porque todas as religiões, elas são criadas pelos homens. A palavra de Deus não, ela é a própria natureza de Deus. Quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava aqui no mundo, um dia ele estava no templo, escrevendo com o dedo. E de repente entra uma multidão de pessoas. Eles traziam uma mulher que fora pega em flagrante ato de adultério. Essa senhora, encontraram ela traindo o marido e a pegaram. Não sei se deram tempo dela vestir a roupa, mas pegaram, naquela hora eles pegaram ela. Ela estava naquele momento fazendo o adultério. Não sei se trouxeram ela nua. A Bíblia diz que chegaram e jogaram ela aos pés de Cristo. Ele estava agachado escrevendo com o dedo no chão. E eles disseram: Senhor, a nossa lei manda que aquele que for pego em adultério seja apedrejado. O que é que o senhor diz? Jesus não deu nem bola para eles. Continuou escrevendo no chão. Ô senhor, como é que é? Nós vamos apedrejar a mulher ou não? Vamos cumprir a lei ou vamos negar? Jesus então se levantou e disse assim: olha, aquele dentre vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra na mulher. A Escritura registra que, começando do mais velho até o mais novo, todo mundo pegou o caminho de casa. A grande verdade é a seguinte: por causa do pecado de Adão, a humanidade toda foi corrompida. A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Maldito o homem que confia no homem. É o que a palavra de Deus diz. Por que a palavra de Deus diz? Porque a palavra de Deus é a verdade. Você pode confiar completamente na palavra de Deus e você jamais se enganará. Jamais você terá remorso. Então, o que Jesus quer dizer é o seguinte: o diabo está agindo mais nela, mas ele também age em vocês. E talvez em alguns de vocês, porque não foram libertos, vocês não foram apedrejados, mas vocês fizeram pior do que ela. Que uma mulher, quando adultera, ela não adultera sozinha. Nenhuma pessoa adultera sozinha, ela tem um parceiro. Se é uma mulher, tem um parceiro. E cadê o parceiro dela? Bom, esse eles deixaram ir. Era amigo deles. E talvez muitos que estivessem acusando tentaram também ter um caso com ela, mas ela resistiu. Então, por vingança, né? Eles estavam agora entregando ela. Vamos apedrejar? Qualquer pessoa, a lição que vemos aqui, dominada pelo diabo, adultera, mente, rouba, é passível de fazer isso. Mas qualquer pessoa longe do diabo não faz. Então Jesus permitiu o adultério? Não. Jesus disse para a mulher: vá e não peques mais. Ele disse para um homem cego que havia sido curado: cuidado, hein? Não peques mais para que não suceda coisa pior. Então o Senhor Jesus, ele sempre ensinou às pessoas a verdade. E ele está mostrando para nós aqui que o diabo, ele é a fonte de todo mal. Foi semeado a boa semente, mas ele veio e plantou o seu joio. Quantas igrejas foram destruídas ou ficaram atrofiadas porque o pregador não teve autoridade espiritual, também moral, para tirar aquele joio que o diabo plantou e jogá-lo no meio da rua. Deixou, aquele joio envenenou as pessoas, dividiu pessoas, separou pessoas da fé, e o resultado: a igreja ficou atrofiada, alguma igreja acabou. O diabo planta, e ele anda plantando, e ele é mestre nessa sua missão de semear. Toda fonte do mal está em Satanás. Onde você vê um espírito contrário, um espírito que não obedece à palavra de Deus, pode ter certeza,
aí há uma obra do diabo. E às vezes, você nem a percebe disso. Às vezes o diabo usa certas pessoas de uma maneira tão grossa, tão suja. Pessoas que são de Deus. Uma vez um dono de uma rádio no Rio de Janeiro me chamou e disse: missionário Soares, o senhor paga R$100? Mas um outro pregador ofereceu 200 pelo seu horário. Eu disse: olha, o senhor, por favor, o senhor decide. O meu 100 é metade do 200 dele. Não é mais, não. Se o senhor quer ganhar 200, o senhor vende para ele o horário. O senhor não pode pagar, o senhor não posso. Ele pensou e disse: não, missionário, eu não vou me vender por dinheiro. Na verdade, o dinheiro vale. Mas eu acho que não ficaria bem. Não foi uma coisa limpa que ele fez. O senhor está julgando. Agora, se o senhor quer dinheiro, o senhor pode vender para ele. Quer dizer, joio que o diabo planta no meio da obra de Deus e que a pessoa acha que ele que faz a obra de Deus, que os outros se danem. Ele é o mais certo. Tem muito joio plantado por aí. Outra passagem que fala sobre isso, 1 João 3, versículo 8 a 10. Vimos o Evangelho e vamos ver a carta de João agora, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse. Primeira carta de João 3, versículo 8 e 10. Diz o seguinte: quem comete o pecado é do diabo. Que isso, missionário? Verdade. A pessoa que é de Deus, ela não comete o pecado. Ela é tentada. A tentação não é pecado. Mas o assumir a tentação, o consumar a tentação, aí que está o pecado. O diabo pode passar a noite toda ali tentando. Se você não aceita, você não pecou. Mas na hora que você aceita, ou na mente, ou você aceita fisicamente, você pecou. Eu, há poucos tempo, eu estive em Nova York, e uma igreja me pediu que pregasse para eles. Eu preguei vários dias. E um dia eu ia pregar para as senhoras da igreja. E foi uma grande reunião que nós tivemos. Eu cheguei e disse para elas: olha, eu não vou pregar para vocês. Elas disseram: mas por quê? Eu falei: não, nós vamos fazer tipo perguntas e respostas. Eu vou ser sincero. Se vocês fizerem uma pergunta e se eu não souber, eu não vou mentir para vocês, inventar a resposta. Vou dizer: não, isso eu não sei. Perguntem a outro, porque afinal de contas eu não sei todas as coisas. Agora, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então surgiu perguntas, tudo quanto é pergunta. A coisa foi aberta. Relacionamento conjugal, relacionamento social, sobre o poder do Espírito Santo. E surgiu a pergunta de adultério. E eu disse: olha, o adultério você nunca deve praticar. Porque vamos dizer que você é uma mulher jovem hoje, só tinha senhoras na hora, né? E você comete um caso com um homem. Tudo bem. Um caso só, acabou. Você cria suas filhas, filhos, você tem netos. Amanhã você tem 75 anos, está velhinha. E você vai num certo lugar e chega lá, está falando, dando até uma lição de moral, e de repente você olha, está aquele velhinho que também teve um caso com você. Você lembra e lembra de tudo. Você está arrasado. Se você já cometeu, peça perdão a Deus. Agora, não cometa de agora em diante. O bom é que nunca se cometa. Agora eu disse, senhoras, há muitas pessoas que adulteram mentalmente, no espírito. O Senhor Jesus disse que quando um homem olha para uma mulher com intenção impura, no coração ele já cometeu o adultério. Quando uma mulher olha para um homem com intenção impura, no espírito, ele já cometeu adultério. É mais ou menos o seguinte: o casal está junto, está em plena intimidade. Mas um deles, ou os dois, está sem inspiração. Aí ele começa a pensar numa outra pessoa. Imaginemos, não sei se é assim, que naquela hora que o pensamento sai, o seu espírito saiu do corpo. Ali ficou o seu corpo usando aquela pessoa. O seu espírito foi e pegou aquele artista, aquela pessoa bonita que você estava pensando que era com ela. Está entendendo? Você estava usando o seu parceiro ou parceira, mas no espírito você estava pensando na pessoa. E ele se encontrou e fez tudo lá no campo espiritual. Seria a mesma coisa. O adultério é no espírito. Mas o espírito é a parte que jamais acaba, é a parte que nunca deveria ser tocada.
Você vê como são as coisas? Então, aqui em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz: quem comete o pecado é do diabo. Você sabe quem é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. Ele está falando que a pessoa comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Aí o Espírito Santo dá aqui agora uma explicação do porquê Jesus veio na terra. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Hoje não tem essa coisa que eu não aguento, eu não resisto, coisa nenhuma. Se você se firmar na palavra de Deus, diabo, o Filho de Deus já destruiu as suas obras e eu não vou permitir que você atue na minha vida. Continuando. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. A semente de Deus, a palavra de Deus, a natureza de Deus, permanece na pessoa que é nascida de Deus, e ela não pode pecar, porque ela nasceu de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama a seu irmão, não é de Deus. Olha, existe uma maneira que a gente sabe se uma pessoa é de Deus ou do diabo. Claro que se você perguntar, todo mundo diz que é de Deus. Vá num dia no desfile de carnaval, leve uma câmera de televisão, um gravador, e pegue aquelas pessoas que estão lá completamente nus. Entregue o domínio da carne. Chega para escuta, cidadão, uma informação, uma pesquisa. Você é de Deus ou do diabo? Sou de Deus, que é isso? Deus me livre do diabo. Ninguém quer ser do diabo. Mas a Bíblia diz que nós podemos saber quem é de Deus ou do diabo. Até dentro das igrejas. 100% somos de Deus. Aquele que não pratica a justiça. O que é a justiça, meu irmão? A palavra de Deus. Aquele que não ama o seu irmão, que não se interessa pelo próximo, que não se consagra para ajudá-lo, não faz nada para dar sustento a quem está alcançando o próximo, não é de Deus. Olha, essa questão de se tomar posse da bênção, de ter a saúde, a cura, a prosperidade, é muito mais séria do que simplesmente a pessoa. Bom, eu vou tentar ser curado. Se você não praticar a justiça, se você não praticar a justiça, você não é de Deus. Se você não assumir o seu lugar na palavra de Deus. Você que fica em casa achando que já é o bastante, você tem que ir para a igreja, ouvir a palavra, se converter, ser batizado, passar a servir Jesus, ingressar-se numa boa igreja e passar a ser Deus. Do contrário, você está se enganando. Não abandoneis as vossas congregações, conforme o costume de muitos, o Espírito de Deus diz. Então o diabo, como diz aqui a nossa lição, ele é a fonte de todo o mal. Onde está o mal, é porque o diabo está presente. Vamos tirar os males da nossa vida? Vamos deixar o diabo fora da nossa vida? E vamos ficar só com a pessoa de Jesus de Nazaré. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Vamos passar para outra parte.